Oi pessoal, boa tarde. Hoje pela manhã, boa parte da manhã, eu participei de uma reunião liderada pelo governador Camilo, com a presença de vários poderes públicos aqui do estado do Ceará. Estava lá o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o representante do Ministério Público Federal, o representante do Ministério Público Estadual e representantes das equipes de saúde do estado e do município de Fortaleza. Nessa reunião, a gente chegou ao consenso de algumas diretrizes desse plano de retomada de atividades econômicas, mas não só econômicas e cotidianas para a cidade de Fortaleza. E é sobre ele e esses novos momentos que vão acontecer a partir do mês de junho que eu queria falar mais um pouco com vocês. Eu sei que o governador gravou uma live já bastante completa, muito rica em detalhes e informações. Eu vou até me repetir em algumas coisas, mas queria aqui reforçar algumas mensagens muito importantes. Primeira delas é que a gente vai começar a partir de segunda-feira uma fase de transição, em que atividades bem específicas de baixo impacto sanitário vão ser liberadas até mesmo para a gente fazer um teste, acompanhar como é que é a adesão dessas empresas aos protocolos de segurança da saúde, saber como vai funcionar o transporte, se isso vai gerar ou não aglomerações, quais são os riscos. Então é uma fase em que a gente vai poder acompanhar, monitorar e testar a implantação dessa nova retomada de alguns setores bem específicos. Mas o mais importante, pessoal, a mensagem, eu diria, mais significativa dessa conversa com vocês é que a gente não está saindo de um isolamento social rígido para uma abertura das atividades de forma regular e cotidiana. Não, a gente vai continuar em estado de isolamento social. É muito importante a população inteira entender que a gente só está conseguindo reduzir novos casos nos postos de saúde, novos casos nas UPAs, uma redução do encaminhamento para UTIs e leitos de internação, uma tendência de redução dos óbitos graças ao cumprimento do isolamento social. Isso vem acontecendo desde março, isso tem permitido que muitas vidas sejam salvas. Em algumas cidades e estados onde aconteceu o lançamento desse plano, logo na primeira fase o pessoal entendeu errado e saiu todo mundo para as ruas. E aonde aconteceu isso, podem tomar nota. A doença vai voltar com toda força, vai haver um novo pico de casos e, infelizmente, um novo pico de óbitos. Por essa razão, é que a principal e primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês é que nós, a despeito de virarmos a chave para um novo momento de transição, nós todos continuaremos em estado de isolamento social. Não vai ser permitido frequentar lugares públicos, não vai ser permitido fazer caminhadas ou exercícios em calçadões, ir à praia. A gente vai publicar um decreto, muito possivelmente amanhã ou no final de semana, descrevendo os detalhes desse isolamento social. Mas não vai mudar muita coisa em relação ao que a gente está vivendo atualmente, porque esse tipo de vida, por mais que mexa com o nosso cotidiano, por mais que mexa com a nossa rotina, por mais que nos traga uma certa melancolia, uma monotonia, ele tem sido muito eficiente para cumprir o que é o mais importante papel num momento como esse, em que a pandemia avança aceleradamente Brasil adentro, que é a gente poder segurar a disseminação da doença e poder reduzir o número de óbitos. Essa é a primeira mensagem. O estado de isolamento social permanece. A segunda mensagem, igualmente importante, já falei um pouco dela, é que essa é uma fase de transição. O restante do plano e as atividades específicas que estão planejadas a serem retomadas a cada 2 semanas e que foram produto de um estudo metodologicamente muito consistente, um estudo rico de detalhes, feito por economistas, por especialistas, essa retomada só vai acontecer se tiver o aprovo das autoridades sanitárias do estado e do município, no caso aqui de Fortaleza, e se atingir alguns parâmetros de segurança, alguns parâmetros de saúde pública que permita que essa retomada aconteça para poder melhorar a economia, a geração de emprego, mas que essa retomada não gere um risco importante à saúde pública e a um novo crescimento, a um recrudescimento da doença, do Covid-19 e das suas manifestações mais graves, que acaba levando a demanda por leito de UTI e, infelizmente, a dor, infelizmente, do óbito muitas vezes.
Então, a gente vai ter um monitoramento muito, assim, muito de perto do que está acontecendo, não só do que está acontecendo durante a abertura, mas para aprovar se cada etapa dessa vai realmente ser implantada. A gente vai monitorar, por exemplo, a ocupação dos leitos de UTI. A gente vai monitorar também a tendência de ocupação dos leitos de internamento. A gente vai monitorar também a tendência diária de demanda pelas UPAs e vamos acompanhar também a tendência de óbito. Se houver um primeiro sinal de algum risco que essa abertura trouxe para o início de um novo pico ou um risco acentuado de morte, obviamente que a posição nossa, da Prefeitura e do Governo do Estado, será de interromper qualquer processo de retomada, porque nada nesse momento é mais sagrado do que defender a vida. Literalmente, a saúde e a vida têm que estar em primeiro lugar. Esse plano, obviamente, é uma manifestação de sensibilidade, de compreensão e de entendimento que a gente precisa começar a planejar, a estruturar e até a sinalizar para quem empreende, quem trabalha, o desejo da gente voltar de forma lenta, gradual, progressiva e segura a um cotidiano de maior normalidade ao longo das próximas semanas. Mas isso tem uma variável, uma condição da qual ela depende. Essa retomada só vai acontecer e só vai acontecer de forma contínua, como foi apresentado, se a gente tiver esses critérios de saúde atendidos e ambas as autoridades de saúde do Estado e do município, com as suas equipes, analisando os dados, tiverem a segurança que esse processo pode continuar sem colocar a vida das pessoas em risco e sem colocar a própria disseminação da doença, dar a ela uma nova oportunidade. Eu queria manifestar todas essas palavras porque em alguns locais, quando esse processo começou a acontecer, como eu disse no começo da minha fala, o pessoal entendeu que liberou tudo, liberou geral, e não é assim. Aonde isso aconteceu, infelizmente, cidades e estados vivenciaram um outro pico, sem que as condições, inclusive, de assistência tivessem zeradas. Agora mesmo, eu fiz uma reunião, a gente tem os nossos leitos de UTI ali quase todos entre 90% e 100% de ocupação. A gente tem boa parte dos nossos leitos de enfermaria entre 85% e 100% de ocupação. Então, se vem um novo pico de disseminação sem que a gente esteja completamente preparado, isso acaba trazendo um risco ainda maior à população. Por isso que, a despeito desse plano de retomada, como eu disse, ser um gesto de responsabilidade, de compromisso, de sensibilidade com quem empreende, principalmente com quem trabalha, e sinalizar, inclusive, um plano para que empresas e trabalhadores se programem para a retomada, ela depende fundamentalmente dos critérios de segurança da saúde. Se tivermos segurança a cada período desse, que a retomada pode acontecer sem risco à saúde, acontecerá. E se em algum momento a gente perceber que essa retomada aumentou caso, tem aumentado o índice de casos graves, de alguma maneira sinalizou com o aumento da disseminação de contágio da doença, obviamente que a sinalização das autoridades sanitárias será de interromper ou de suspender o processo de retomada. O mais importante é que a gente consegue, dessa maneira, conciliar duas questões que são fundamentais para o cotidiano da cidade. Uma absolutamente prioritária e inegociável, que é defender a saúde e proteger a vida. E uma outra, que é retomar o cotidiano de normalidade das atividades econômicas, das igrejas, do dia a dia da cidade. Fazendo isso de forma bem planejada, coordenada, articulada, com métodos consistentes, como foi apresentado pelo governador, mas tendo sempre o critério de proteção à vida como critério regulador para cada uma das fases, será algo importante, eu diria até singular, que o Estado do Ceará, com as suas parcerias institucionais e com a própria cidade de Fortaleza, passará a implantar. Mas para isso, pessoal, eu volto à minha primeira palavra. Dia 1º de junho não vai mudar muita coisa. Atividades bem específicas vão estar liberadas, numa fase ainda inicial, até para a gente observar e monitorar, mas o restante dos demais que não estão vinculados a essa atividade precisarão cumprir algumas medidas, dentre elas
o isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscara, a higiene pessoal com álcool gel, as responsabilidades com a quarentena, quem especificamente está com um quadro gripal sugestivo de Covid ou tem a Covid, esses cuidados precisam permanecer para a gente continuar lidando como está lidando nesse momento, com resultados cada vez mais positivos de redução de demanda de procura por serviços de saúde, de redução de quadros graves sendo referenciados e mesmo uma tendência de redução de óbitos. Para a gente continuar nessa mesma pegada, nessa mesma passada, é preciso que todos nós, cada um de nós, possa dar a sua colaboração, cumprindo o isolamento social, mas também cumprindo outras medidas de cuidado individual e de cuidado com a saúde coletiva. Essa não é a causa de um, essa não é uma causa de um quarteirão, essa não é uma causa de uma comunidade, essa não é uma causa de um bairro e nem só de uma cidade. Porque se no mesmo quarteirão todo mundo cumprir e bastar uma casa descumprir, isso vai trazer problema para o quarteirão. Se o quarteirão inteiro cumprir, mas o do lado não cumprir, vai trazer risco para o quarteirão vizinho. E assim por diante com bairros e com as cidades. Por isso que essa doença é tão complexa, porque ela depende das autoridades de saúde, depende de prevenção, depende de assistência, mas depende fundamentalmente do comportamento de cada um de nós. E eu não consigo compreender se há algo, eu não consigo enxergar algo mais valioso para a vida comunitária, para uma vida em sociedade, do que todos nós sermos defensores e protetores da saúde e da vida. A gente tem visto exemplos lindos de solidariedade, de generosidade, de carinho e cuidado com a saúde um do outro, mas é fundamental que a gente tenha a compreensão, principalmente os mais jovens e mais saudáveis, que são aqueles que enfrentam a doença até com mais tranquilidade, que a gente faz parte de uma mesma rede, de uma mesma teia, de uma mesma sociedade. E nós só vamos vencer essa pandemia se cada um de nós cumprir o nosso papel, porque coletivamente ele gerará um impacto muito mais eficiente no combate ao Covid-19. Era isso, muito obrigado e um resto de dia agradável a todos.